Vamos falar um pouco sobre a questão dos militares, porque teve uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que tirou do Superior Tribunal Militar a competência para julgar os militares que foram envolvidos nos crimes do dia 8 de janeiro e transferiu essa responsabilidade para o STF. E aí uma reportagem da Malu Gaspar, do jornal o Globo, está sempre em contato também com os militares, né? E ela disse que lá nas casernas, né, está um clima de velório, segundo ela, que um observador relatou aí para ela e disse que a gente, só para fundamentar a decisão do Moraes, ele afirmou que a competência do Supremo Tribunal Federal não distingue servidores públicos civis ou militares, sejam das Forças Armadas, sejam dos Estados. A Justiça Militar não julga crimes de militares, mas julga crimes militares. E nenhuma das hipóteses definidoras da competência da Justiça Militar da União está presente na investigação. E aí a Justiça Militar discorda. Ela diz que o Planalto é a área sob jurisdição militar e, portanto, o militar do batalhão da Guarda Presidencial, que foi omisso na preservação do patrimônio público, cometeu um crime militar. No mínimo, Moraes não confia na Justiça Militar e é uma afronta. Então tá essa discussão aí entre o STF e a Justiça Militar, principalmente entre o Moraes e a Justiça Militar, que diz que é uma afronta, diz que eles não confiam na Justiça Militar. E aí depois eu vou perguntar para você sobre a existência da Justiça Militar em si, porque é uma questão trazida pelos próprios militares nessa reportagem. Mas eu queria saber de você sobre essa decisão do Moraes. Como que você enxerga ela? Você acha que ele está certo em tirar da Justiça Militar a competência para julgar os militares ali que cometeram crimes de omissão, por exemplo, no dia 8 de janeiro? Olha, Guilherme, finalmente estamos vendo algum tipo de punição aos militares pelo que fizeram no dia 8 de janeiro. E aqui, de novo, vai de alguém que criticou muito, mas alguém que é obrigado a aplaudir de novo o ministro Alexandre de Moraes. Desde o dia 8 de janeiro, o presidente Lula vem desesperadamente pedindo que, especialmente seu ministro da Defesa, mas também o ministro da Justiça, que hajam no sentido de punir aqueles que participaram de todo aquela tentativa de golpe. O ministro Múcio claramente não deixou, trabalhou para que não acontecesse e parece, pelas informações, que até hoje segue trabalhando para que os militares não sejam tocados. O primeiro vamos dizer assim, o primeiro dos resultados que os militares parecem estar colhendo a respeito do que fizeram no dia 8, porque vamos lembrar que não é só a tentativa de golpe e a invasão, né? O Exército esteve durante meses envolvido nisso por alimentar esses golpistas na frente do seu situação. E a gente sabe, inclusive, de luz de quartéis sendo utilizada pelas pessoas que estavam ali acampando, água, banheiro que era utilizado, né, escondido para que não aparecesse. Então, os militares têm parte nisso. Palmas para o ministro Alexandre de Moraes, porque é o seguinte, Guilherme, uma democracia se caracteriza pela ideia de que todos são iguais perante a lei. Se todos são iguais perante a lei, Guilherme, já pensou se você tivesse um personal tribunal para você? Você tivesse um tribunal especializado para julgar os crimes de Guilherme Paladino. Então, o Guilherme Paladino é diferente das outras pessoas, ele tem um tribunal dele. E quem compõe esse tribunal dele? Os amigos dele. Os amigos dele, os colegas dele de faculdade, os colegas de balada, né? Não, vamos botar mais gente aí. Ok, bota pessoas da família, pessoas que conhecem o Guilherme. E a desculpa do Guilherme é o seguinte, não, eu preciso ser julgado por pessoas que conhecem o que eu faço. Não é assim que se faz uma democracia, né, Guilherme? Ninguém pode ter um tribunal próprio. O Superior Tribunal Militar é uma aberração que existe no Brasil e que durante muito tempo impactou tremendamente a justiça brasileira. Há estudos que mostram que o Tribunal Militar ele é mais duro do que o Tribunal Civil. São estudos de metodologia muito frágil na hora de comparar as coisas, tá? O fato é que, teoricamente, esse tribunal não devia existir e talvez a decisão do ministro Alexandre de Moraes esteja sendo entendida aí pelos militares como o início do fim dessa aberração. O início do fim de um tribunal específico para julgar supostamente pessoas diferentes, pessoas melhores, como o caso dos militares. Parabéns ao ministro Alexandre de Moraes. Aliás, eu estou ficando chateado, Guilherme, porque já faz mais de um ano que a gente está dando parabéns ao Guilherme, ao Alexandre de Moraes, parabéns ao Alexandre de Moraes. Toda hora a gente está dizendo parabéns ao Alexandre de Moraes e eu tenho que ficar me perguntando, cara, será que eu não tô, sei lá, virando muito direita nesse processo? Porque tá difícil a gente aplaudir toda hora, mas ele acertou de novo. Perfeito, Horta. E aí, dentro dessa própria matéria, que eu achei muito interessante essa matéria sobre
os militares, eles dizem que tem uma questão aí sobre a própria existência do Superior Tribunal Militar. Porque eles estão falando que com essas decisões, por exemplo, essa decisão do Moraes, que tira da Justiça Militar essa competência, ele está esvaziando esse órgão, e ele fala que aí revive um debate sobre a existência ou não desse órgão, sobre a existência ou não, por exemplo, a validade ou não de existir um órgão justamente para julgar os crimes dos militares, que é comandado por militares. E tem uma própria legislação, diz que, por exemplo, o crime de golpe de Estado não está previsto dentro dessa legislação própria desse órgão. Então, até mesmo a forma deles julgarem é diferente, os códigos, as condutas dos militares têm ali pesos diferentes de acordo com os códigos penais deles próprios e internos. Então, como que você avalia isso? Você é a favor, por exemplo, de não existir mais esse órgão da Justiça Militar? Você acha que está certo em ser cada vez mais esvaziado para que ele perca aí a sua utilidade, a sua pertinência dentro do governo brasileiro? Não, Guilherme, claro que não. As palavras que tu está usando são erradas. Você diz assim, está certo para que ele vá perdendo a utilidade? Não, ele tem que perder a utilidade inteira amanhã. O correto seria amanhã ele deixar de existir, todos aqueles militares que são ali indicados por formas não democráticas, que não têm formação para estarem ali, que não têm apoio popular, que não têm voto em democracia, que não têm uma estrutura judicial por trás a suportar isso. Se você for olhar qual é o caminho de um ministro do Supremo Tribunal Federal, a gente pode questionar por que os ministros estão lá ou não. Mas o caminho é ou 20, 30, 40 anos de serviços dentro do sistema judiciário, dentro como prestador de serviço, ou como juiz, ou como promotor e tudo mais, e depois uma enorme vida estudando esse tipo de coisa. É muito diferente do que acontece no Tribunal Militar. Essa coisa não deve mais existir. E se eles quiserem, vai virar um tribunal rainha da Inglaterra. Fica lá bonitinho, para general ter uma forma de ganhar mais dinheiro, sentar lá e achar bonito, mas não vão julgar nada. As coisas importantes têm que voltar a ser julgadas pela população civil. O Alexandre de Moraes mexe, talvez, no ponto mais sensível dessa estrutura hierárquica que os militares sempre conseguiram manter no Brasil, que é a superioridade deles frente à sociedade civil. Então, desculpa, Guilherme, não é assim, você acha que deve continuar acabando. Não, tem que acabar amanhã. O problema é que a gente não consegue, né? Talvez a decisão do ministro dê margem para se iniciar um processo que realmente coloque essas coisas no lugar.